sejam bem-vindos a mais um Insights com Cafeína, com o tema Transformação Digital para Pequenas e Médias Empresas. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo o André Santana, que é administrador com especialização em administração estratégica e inovação, atuando há mais de 10 anos no apoio a empreendedores e empresários nas melhorias e implementações de negócios. Faz parte da coordenação de negócios tecnológicos e inovadores do Sebrae Rio, conduzindo iniciativas voltadas para empresas de TI, desenvolvedores e negócios Web3, que, por sinal, tive um prazer de encontrá-lo na blockchain, que ocorreu há pouco tempo. André, super obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui conversar comigo hoje. Então, vamos começar aqui explicando quem é o Sebrae, o que o Sebrae faz para apoiar os empreendedores. Aliás, um pouco, né? Porque o Sebrae tem um amplo portfólio e a gente aqui vai focar na parte de transformação digital. Então, vamos começar explicando para quem não conhece qual o papel do Sebrae. Tá bem. Obrigado, primeiramente, Érica, pelo convite. Bom, para quem não conhece o Sebrae ele é uma instituição privada que recebe recursos do governo federal para apoiar as micro e pequenas empresas e empreendedores de todo o Brasil. Né? O nosso papel é apoiar o micro e pequeno empresário na sua atuação do dia a dia. E aí, com isso, a gente trabalha desde a parte de apoio à gestão dessas micro e pequenas empresas, também ao fomento do empreendedorismo, tem braço trabalhando na educação empreendedora nas escolas, também junto com projetos de desenvolvimento setoriais, né, no qual eu faço parte, trabalhando com projetos de tecnologia, né, voltado para o setor de tecnologia. Então, o nosso papel é esse. A gente atua para apoiar os empreendedores no processo de gestão do seu pequeno negócio e também fomentando os novos empreendedores, pessoas que querem montar negócio, tirar sua ideia do papel e transformar de fato em negócio, ajudando eles a justamente fazer esse processo, seguir essa jornada do empreendedor em fase inicial, que muitas vezes não sabe empreender sozinho. E para aqueles que já empreendem, ajudando a facilitar o processo de gestão dessas empresas, né? Apoiando eles nesse processo também, porque a vida do empreendedor acaba sendo muito solitária muitas vezes. E a gente está aqui justamente para apoiar nesse processo. E eu sempre recomendo olhar os cursos do Sebrae, porque a primeira empresa que eu fui ter um tempinho atrás, eu não tinha tanto conhecimento, então eu cometi uma série de erros que depois, se eu tivesse seguido ali alguma trilha do Sebrae, com certeza seriam bem minimizados. Erros já acontecem, é óbvio, essa é a jornada do empreendedorismo, mas quando a gente consegue ter um apoio especializado, com certeza faz toda a diferença. A gente aqui combinou, né, de falar sobre transformação digital, porque é um tema que vem estando em alta, né? E transformação digital, ela é ampla, né? A gente fala de processo, a gente fala de tecnologia, a gente fala de pessoas. E como é que você, com a sua experiência dentro do Sebrae, na sua experiência em outras empresas também, vê essa questão da transformação digital para micro e pequenas empresas? Como é que você vê esse caminho? Porque foi o que você falou, às vezes o empreendedor ele fica um pouco solitário. E quando você fala de transformação digital, se for uma pessoa que já empreende há muito tempo, ela tem algumas barreiras. E como é que vocês ajudam a tirar esse mito e, de fato, falar, olha, transformação digital agora é essencial, ainda mais depois do período pandêmico que a gente teve. Quem não queria ser digital teve que ser digital. E aí eu imagino que o trabalho de vocês triplicou nesse momento. Sim. Então, o Sebrae tem diversas iniciativas que apoiam o empreendedor nesse processo de transformação digital, né? Em 2022, a gente iniciou um trabalho com o público de TI, né, aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí, nessa pesquisa, a gente fez um mapeamento para poder entender o setor de TI, ver quais eram as principais necessidades que eles tinham, o que eles estavam precisando. E a gente identificou, foi uma das falas assim, dos empresários que apareceu muito forte para a gente, é que eles tinham dificuldade de vender para micro e pequenas empresas. E por quê? Porque o micro e pequeno empresário não vê a tecnologia como um investimento. Ele acha que é um custo a mais. Então, eu acho que é a primeira barreira assim, em relação ao desconhecimento, em relação à questão de ver a tecnologia, né, o processo ali da transformação digital como um ativo que vai melhorar o processo de gestão, vai melhorar ali o investimento dele, né, vai ter retorno. Ele vê como um custo, ele não vê como um investimento. Então, essa é a primeira barreira. E, obviamente, o desconhecimento técnico também, isso acaba sendo uma barreira para ele muitas vezes, porque
muitos desses empreendedores não tem esse conhecimento aprofundado, né? Assim, isso a gente vê em históricos, né, de pesquisas. Os empreendedores que têm maior dificuldade em relação à transformação digital são justamente aqueles menor porte, né, que muitas vezes vai estar no porte ali como microempreendedor individual, que tem menor grau de instrução. Então, essas pessoas, esses empreendedores que têm mais dificuldade. Obviamente, quando ele está numa empresa já que vai estruturando melhor, né, sendo uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, ele tem um grau de instrução maior, esse volume, esse percentual de transformação digital nessas empresas, elas são mais... a gente consegue ver mais claramente, assim, né? Que elas estão mais aptas a receber tecnologia, a ser mais receptivas em relação às novidades que vão surgir no dia a dia em relação à transformação digital como um todo, né? Isso é importante falar, que eu venho de uma trajetória aí de TI, né? Eu comecei minha carreira na área de tecnologia. E até hoje eu vejo que todo mundo acha que entende de marketing e TI. É uma coisa maravilhosa que quando você vai explicar, não, isso é fácil, deixa que eu faço. Mas aí no final não sabe o que está fazendo. A gente vê muito isso também na parte de segurança digital agora, que está bem alta, e inteligência artificial. Sim. Se a gente for contar como todo mundo virou especialista em inteligência artificial em 3 meses, é um absurdo. Mas você falou de pesquisa. Eu trouxe aqui uma pesquisa que foi feita em conjunto com o Sebrae, que analisou exatamente o que você falou, né? A conexão e engajamento com o cliente, estabelecer bases de competição, construir uma organização orientada a dados. Eu acho que quando a gente fala de transformação digital, a gente não foge disso, né? A gente tem que falar de dados e é uma forma, você que é um administrador sabe que você precisa de métricas para poder controlar uma empresa. E às vezes acho que cria um mito da pessoa achar que eu sou pequeno e não preciso ter métricas. Você falando, eu me lembrei, eu fui numa loja na Ilha do Governador. A ilha às vezes parece uma coisa à parte do Rio, né? E a administradora lá tinha tudo anotado em papel. A sala dela era papel colado para tudo que era lado. Aí quando eu olhei, falei, meu Deus, como você se entende? Aí ela, meu pai me ensinou assim, a empresa tem não sei quantos anos, vou continuar assim. E é bem o que você falou em relação à barreira. Não, sim, e pelo menos ela anota, tá? Porque a boa parte dos empreendedores não faz nem esse processo. Desculpa, te interrompi, né? Mas porque isso é curioso, porque assim... tem muita gente que faz a gestão do seu negócio, não tem hábito de anotar nada. Só vai ali no feeling, no dia a dia. É como se fosse dirigir um carro sem painel, sem os indicadores ali para poder apoiar na direção do negócio. Caramba, essa é incrível. Não sei como se sustenta, mas... E falando desse pessoal que nem anota, ou que anota ainda em papel, milhões de cadernos, qual seria a sua indicação de um primeiro passo? Falar, pessoal, olha só, não é assim. Hoje em dia você tem várias ferramentas, ou pelo menos, se não for usar ferramenta, usa, não sei, um gráfico, um Excel. Como é que você indica esse primeiro passo? Sair do total zero digital para começar a se organizar digitalmente? Eu acho que em cima disso, a pandemia, ela de fato forçou essa transformação digital, pelo menos aos empreendedores, boa parte deles, né, se incluir nesse processo. Porque eles viram que, assim, precisavam vender e aí tiveram que se adaptar. E o brasileiro, de certa maneira, é muito flexível nesse sentido, né? Precisa se adaptar, vamos lá, ele vai lá, mete a mão na massa, aprende. E aí nós tivemos vários negócios que antes era totalmente offline, né? Ali no tradicional, passou a vender via WhatsApp, fazer entrega, fazer delivery. Então, esse movimento aconteceu muito para o Brasil afora, né? Nessa época, só para fazer um parênteses aqui, eu não atuava ainda aqui na área que eu atuo hoje no Sebrae, né? Eu trabalhava na parte de atendimento, diretamente aos empreendedores, e eu atendia um município chamado São José do Vale do Rio Preto, que é uma cidade no interior da região serrana, lá vizinha de Petrópolis, Teresópolis, e assim, a cidade bem interiorana mesmo, assim, sabe? Bem roça mesmo. E... assim, você ia nos lugares, um negócio bem simples, obviamente tem negócios mais evoluídos, mas muitos daqueles empreendedores muito simples e tal. E com a pandemia, né, com todo esse processo, a galera passou justamente a utilizar as ferramentas digitais, começou a vender via WhatsApp, fazer entregas
atender os seus clientes no dia a dia, e a pandemia, de fato, deu essa virada, né? Então, assim, para esses empreendedores. Muito, por exemplo, salão de beleza começou a trabalhar com agendamento, e aí passou a também utilizar... vou fazer o atendimento via WhatsApp aqui. O WhatsApp, eu acho que ele universalizou muito essa questão do contato com o cliente via meio digital, né? Sim. Ele facilitou muito esse processo. Mas o que você está falando é que eles acabam sendo reativos e não Sim, proativos. Exatamente. Surgiu uma forma... Sobrevivência. Acho que o brasileiro, às vezes, faz muito nisso, né? Método sobrevivência. Sim. E aí acaba utilizando o que tem... até sem controle, porque o WhatsApp é maravilhoso e agora você consegue transferir, fazer Pix e tal. E aumentou também o número de fraude por causa disso. Sim. Porque a partir do momento que as pessoas viram, tem muito negócio usando... Então, vamos, brasileiros, vamos investir nisso. Sim, e aí em cima disso, assim, eu acho que então o WhatsApp ele mostrou para esses empreendedores que é possível. E a partir do momento que eles começam a ter esse tipo de contato, ele vê que, por exemplo, começa a subir várias mensagens ali, não começa a ter o controle em relação àquilo. Às vezes perde, mensagem fica para baixo e tal. Então ele vai vendo necessidade, às vezes, de aperfeiçoar. Sim. Então, aí passam a ter ali... algum sistema de agendamento, algum sistema que salva isso em algum outro lugar para ele não perder aquelas mensagens. Então, ele vai se aperfeiçoando em relação àquele sistema ali e com isso avançando na tecnologia. Então, assim, respondendo a tua pergunta lá no início, eu acho que começa justamente isso. Eu acho que para quem quer buscar a transformação digital, ainda não entende nada, não tem muito conhecimento, a primeira questão é conhecer bem o problema que ele quer resolver com a tecnologia ou com aquela solução que ele pretende implementar, né? Uma vez que está muito claro o que ele precisa, então assim, tem que saber qual é o meu problema. Meu problema é que é atendimento ao cliente. E aí sim, uma vez entendendo isso, ele pode buscar a solução no mercado, né? Porque pode ser uma solução que começa gratuita, né? Freemium, é interessante que ele entenda que a partir do momento que talvez ele cresça, né, em relação àquela ferramenta, tem que pagar e ele vê isso como um investimento, não vê apenas como um custo. Testar também, porque ter essa paciência em relação a testar essas ferramentas, a testar as soluções que são apresentadas, conversar com outros pares também. Por isso que é uma coisa que a gente indica muito para esses empreendedores, quando a gente busca um atendimento lá com a gente, deles participarem de grupos, né? Participarem dos projetos coletivos que a gente tem, porque ele consegue trocar com outros empresários que trocam experiência, que vivenciam a mesma coisa que ele, porque é muito simples, às vezes, para nós que somos analistas, trabalha ali com atendimento, está atendendo no dia a dia, fala assim, usa isso aqui, você pode melhorar isso daqui. A gente não está vivendo o dia a dia dele. Então, sim, a gente às vezes, obviamente, por mais que a gente conheça o dia a dia dos empresários, né, a gente vê ali a realidade deles e indica, ajuda, mas tem um outro empresário que fala com ele, eu tinha essa dor e eu usei isso daqui, que pode te ajudar também, isso tem um valor para esse empreendedor que está ali querendo uma solução, muito maior, tem muito mais peso do que a minha fala, às vezes a fala de um consultor especialista. Óbvio que aí ele tem que avaliar se aquilo cabe para o negócio dele, mas é um bom caminho fazer desse jeito. Primeiro conhecer bem o problema e aí pesquisar com calma, sem ansiedade, quais são as soluções que possam resolver aquele problema, né? E testar, obviamente. Você falou do networking, ele é importante até pelo rapport. Você saber que tem alguém com o mesmo problema que você, que já tentou alguma coisa, que funcionou, a gente tem essa tendência, olha, peraí, tá validado, então sim, vamos testar ali. E realmente essa questão da experiência dos empresários com a digitalização, ela passa muito pela falta de conhecimento técnico. Porque a gente fala de transformação digital, a gente fala do digital. Quanta coisa não mudou. Se a gente for pensar, quando eu era adolescente, começou a ficar popular o computador. Hoje em dia, minha sobrinha tenta colocar tudo em touch, sendo que nem tinha touch na época. Então, a gente vê aí essa evolução cada vez mais. E agora, a inteligência artificial, que o Sebrae, inclusive, já tem cursos direcionados para inteligência artificial para as pessoas aprenderem a usar pro negócio. Porque muitos acham que é só chegar lá no ChatGPT, digitar alguma coisa que vai vir mastigado para você. E não é isso, né? Então, como é que vocês indicam? Você falou, olha, testa ferramentas. Quando vocês vão fazer a consultoria de vocês já tem um pool de ferramentas ou primeiro vocês fazem uma
análise muito focada, porque o programa, né, que você participa, eu sei que ele é em grupo, depois tem rodadas de negócio, já participei um pouco ali, então eu sei como funciona. Mas para quem vai começar, você fala, se você falou de atendimento, se a gente for pensar aqui em CRM, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas têm que ter e não dão valor de ter, que eu acho muito básico, para a primeira coisa de você se organizar nas suas vendas, por exemplo, é ter um CRM. É anotar, é saber com quem você falou, o que você falou. Inclusive, dá para sincronizar com o WhatsApp, se for o caso, né? E se a pessoa sair, esse era o João que atendia, o João deixou de trabalhar na sua empresa, você não vai perder aquele histórico, você não precisa pegar de fato tudo com o João, porque você já tem o registro. Isso é muito importante, como você falou. E quando vocês vão falar, olha, tem inteligência artificial, tem o software A, software B. Como as pessoas recebem isso? Já pensam, meu Deus, vou gastar uma fortuna, não tenho esse dinheiro. Sim. Esse é um ponto que às vezes é muito delicado para a gente, quanto Sebrae, porque teoricamente não, a gente não pode indicar um software A ou software B ou software C para um empreendedor, né? Geralmente, quando a gente faz isso, é porque às vezes tem uma parceria formalizada e aí a gente tem essa... a gente vai, por exemplo, a gente tinha parceria com o Google, a gente inclusive estimulava a utilização do Google Meu Negócio, porque é uma parceria formalizada. E aí, por exemplo, a gente atende empresas de TI que oferecem essas ferramentas para esses clientes. Então, eu não posso pegar a empresa A ou B e pegar aquele determinado software e indicar para o cliente usar, que vai resolver o problema dele. A gente não faz isso. Como que é feito isso, na verdade, né? A gente faz isso de algumas formas, na verdade, assim. Por quê? A gente consegue fazer isso de maneira individualizada. O Sebrae tem um programa chamado Sebrae Tech, que é um programa que dá acesso a consultorias tecnológicas para as micro e pequenas empresas. E a melhor parte desse programa é que o Sebrae subsidia 70% dos custos para a micro e pequena empresa que queira implementar algum processo tecnológico dentro do seu negócio. Mas o que é esse processo tecnológico, né? São diversos tipos de serviços tecnológicos que a gente tem ali dentro do Sebrae Tech, que o empreendedor ele pode chegar até uma unidade de atendimento do Sebrae e falar, eu quero fazer, por exemplo, quero montar um site. Aí, ele quer fazer um site para o negócio dele. Ele quer fazer um site, ele chega lá no atendimento, solicita isso, essa demanda vai cair para uma rede de credenciados. O Sebrae tem uma rede de credenciados de prestadores de serviços tecnológicos. E aí eles fazem, isso participa de um rodízio, e aí o prestador de serviço que pega essa demanda, ele elabora uma proposta e manda para o analista que fez o atendimento. O analista passa para o cliente vai avaliar se aquela proposta atende ou não atende, e atendendo, ele pode dar o ok para a proposta que o trabalho começa. E, na verdade, vamos supor, a proposta foi R$10 mil, o Sebrae vai pagar R$7 mil para o cliente paga apenas os R$3 mil restantes, né? E isso serve tanto para, como eu falei, site, a gente pode falar de design de comunicação, né? Quero fazer uma identidade visual para o meu negócio. Consegue fazer através do Sebrae Tech. Você quer fazer alguma melhoria de processos, né? Uma consultoria aprofundada de processos dentro do teu negócio. O Sebrae Tech consegue atender também. Desenvolvimento de aplicativos, a gente consegue atender também. Enfim, uma infinidade de serviços. Esse é um dos caminhos que o Sebrae Um dos pilares que o Sebrae ajuda. Sim, é um produto chamado Sebrae Tech. Quem quiser mais, depois pode buscar aí na internet, pode procurar uma agência de atendimento do Sebrae Rio. A gente tem essa solução. E aí, dentro do Sebrae Tech, existe uma infinidade de serviços que podem ser contemplados. Esse é um dos caminhos. Um outro caminho também, assim, para o empreendedor que muitas vezes não sabe por onde começar e está precisando de orientação, é buscar a rede de atendimento do Sebrae. Aqui no estado do Rio, o Sebrae tem 14 escritórios regionais espalhados por todo o estado. Na cidade do Rio são 3 escritórios, um que fica no centro, um que fica aqui na Barra, e o outro está localizado na Zona Norte, lá no Meia. Exatamente os endereços agora eu não vou lembrar aqui de cabeça. Gente, tem no site, colabore também. Mas além desses 3 escritórios regionais, a gente tem mais 11 espalhados pelo interior, então a gente cobre todo o estado do Rio. André, não sou do estado do Rio. Pode ficar tranquilo que tem Sebrae em todos os estados. Vocês podem procurar, quem não for do Rio, podem procurar o Sebrae do seu estado para buscar esse atendimento. Tá na dúvida ainda, não sabe onde procurar? No site do Sebrae, ou então também tem o 0800. Posso passar aqui? Pode.
Para quem quiser fazer contato com a central de relacionamento é 0800 570 0800. Muito simples o número, né? Tanto é que o número tá gravado na cabeça. Mas é isso. Ou seja, não tem desculpa para não pegar ajuda técnica e melhorar o negócio. Exatamente. 0800 570 0800. É para vocês poderem saber onde tem agência, como é que faz para ser atendido. Então, um caminho é justamente o atendimento individualizado que vocês buscam na agência. E o outro caminho também é participando dos programas, como eu falei, né? O Sebrae tem os projetos que são atendimentos coletivos que são voltados justamente para atender os empresários de acordo de um determinado setor, que aí pode ser para desenvolver um segmento, por exemplo. Porque assim, o Sebrae, só fazendo aqui um parênteses de novo, né? Mas a gente atua, enquanto Sebrae, em todos os tipos de micro e pequenos negócios, né? A gente vai do agronegócio, porque a gente entende que o pequeno produtor lá, ele é um empreendedor, até os negócios mais tecnológicos, mais avançados. A gente está falando também de Web3, né? Empreendedores que estão atuando em blockchain e tal. Enfim, a gente passa por panificação, marcenaria, moda, enfim, uma infinidade de setores que a gente atua. E isso é importante falar, que o KNAI tem que estar ligado ao programa que a pessoa vai querer participar. Exatamente. Porque não dá para você ter um KNAI de agro e querer participar de produção audiovisual. Eu sei que tem esse filtro também, é importante falar sobre, né? Sim, exatamente. Porque às vezes a pessoa ela tem um negócio e aí está querendo estudar outro. Só que não iria caber. Estou falando certo. Sim, tá. Vai depender muito do objetivo daquele projeto que ele tá pleiteando participar. Por exemplo, você citou o audiovisual. O projeto de audiovisual ele é voltado para empreendedores, né, negócios já formalizados que atuam no setor de audiovisual. Então, não são para pessoas que, às vezes, quero saber mais sobre esse negócio. Mas a gente tem outros projetos que eles tem uma abordagem multissetorial, que aí não tem essa barreira do KNAI, que aí ele vai atender qualquer tipo de negócio, mas o objetivo dele geralmente é mais transversal. Então, por exemplo, a gente tem um projeto chamado, inclusive, que é para transformação digital, chamado Up Digital. Esse programa ele é para atender qualquer tipo de micro e pequena empresa, MEI também pode, que são consultorias em marketing digital, voltado para a parte de marketing digital. Então, assim, é gratuito. Para poder se cadastrar, é só entrar lá, faz o cadastro, aí você se cadastra. Eu não sei exatamente quanto tempo depois, mas você recebe contato para fazer as consultorias de marketing digital. São 5 horas de consultoria, se eu não me engano. O pessoal da área lá que é responsável, se eu estiver passando informação errada, depois eles vendo aqui vão brigar comigo. Mas, gente, porque eu tô falando aqui, eu tô lembrando das soluções, né? Eu acho que encaixa muito. Mas o Up Digital é um exemplo de um projeto que ele é multissetorial. A gente também tem o meu negócio mais tech, né, que eu acho que no final a gente vai falar um pouquinho mais, mas é um projeto que eu conduzo, que ele justamente ajuda os empreendedores nesse processo de trabalhar a transformação digital dentro do seu negócio, e ele é um projeto coletivo, mas também com abordagem multissetorial. Então, ele tem um prazo de tempo para começar, para terminar, enfim, depois de mais detalhes. E você falando desses projetos, obviamente vocês atendem empresa com todos os tipos de dúvida e segmentos nesses projetos que são transversais, né? Foi a maneira que você chamou. Mas eu vou aqui especular que uma boa parte que vocês enfrentam aí de problema seja um problema cultural em relação ao digital. Você falou da consultoria, por exemplo, de marketing digital. Tem muita gente que não acredita, tem muita gente que acha que não dá certo, tem muita gente que acha, como eu dei o exemplo lá, não, meu negócio funciona há 20 anos dessa maneira, agora você vai chegar aqui e falar para eu mudar? Então, essa questão da cultura do empreendedor, eu acredito que seja uma tecla que vocês têm que batalhar bastante aí para mudar e entender que não precisa ser reativo, você pode ser proativo em relação às tendências digitais. Você falou da Web3, né? Como a gente esteve recentemente no blockchain, que 5 anos atrás, 10 anos atrás, nem se falava sobre isso. Sim. Começou muito por causa do Bitcoin. Isso, exatamente. Não é? E aí começou a questão da internet descentralizada, quase que não saiu a palavra,
para fugir um pouco do poder de Big Techs, que a Sim. gente sabe que hoje em dia elas dominam a internet, um monte de coisa relacionada a dados, né? Como vocês conseguem, de fato, trazer essa cultura, como você toca esse projeto mais digital, como você citou, de mostrar, olha, seu negócio precisa evoluir. Você tem há 20 anos, pô, que bom, tá durando bem, mas se você não avançar, você vai ficar para trás. Por exemplo, a inteligência artificial, ela ajuda em uma série de itens, produtividade, melhoria de dados, porque tem que ter o painel do carro, como você citou, senão você não consegue saber que velocidade você está, se você vai ganhar multa, se você está indo corretamente, está sem GPS. Então, qualquer caminho está servindo no final do dia. Como é que vocês lidam com essa resistência? Porque acredito que mesmo que as pessoas se inscrevam, tem aquela pessoa que se inscreve, tipo, tá, me inscrevi para ver se vocês trazem realmente novidade. E aí? Assim, a gente não faz milagre, né? Não tem essa. É a quatro mãos, com certeza. É um trabalho de formiguinha, assim, uma coisa que a gente aprende, né, lá ao longo dos anos trabalhando, é que por mais que a gente queira, às vezes, fazer uma transformação, sozinho a gente não vai. Por mais que a gente queira, se o empreendedor não querer, a gente não adianta, o negócio não vai. E aí isso é muito de troca de informação, de conversa. Como que a gente faz isso? É quebrando essas resistências no dia a dia, conversando no relacionamento com esses clientes, mostrando para eles resultados, cases de sucesso de outros pequenos negócios também que começou utilizando uma determinada ferramenta A ou B, ou fez de uma maneira, e trazendo esses cases para mostrar justamente que é possível, né? Então a gente faz, a gente tem uma série de eventos que, quando a gente promove, né, encontros empresariais, a gente busca trazer um tema de tendência, mas sempre trazendo também um micro e pequeno empresário como um case de sucesso, justamente para mostrar e corroborar com aquilo que a gente está dizendo, que funciona, né? Quem já fez, quem está aplicando, que tem maneiras de fazer. Mas é aquele trabalho de formiguinha, óbvio, que vai muito da mentalidade de cada empreendedor, né? A gente tem aqueles empreendedores que, de fato, têm uma mentalidade muito fechada, e aí como que esse tipo de empreendedores vai mudar? Ele vai mudar quando você começa a sentir que está perdendo cliente, que está sentindo no bolso. Na dor. Na dor, exatamente. Aí vai ser o reativo. Agora, a gente tem aqueles empreendedores que têm um mindset mais aberto, né? E, inclusive, dentro a gente tem uma solução que eu, particularmente, nos meus projetos, sempre eu coloco sempre como uma das primeiras ações para os empreendedores que participam, que é uma oficina chamada Mindset Empreendedor, que ele faz justamente, mostra o que é um mindset fixo, um mindset mais aberto, né? Ele faz esse jogo justamente para poder estimular esses empreendedores. Olha, a gente vai ver assuntos aqui que às vezes tá muito à frente do que você pode alcançar nesse momento, mas é para você se manter com a mentalidade mais aberta, né? Para não se fechar em relação a isso. Então, no dia a dia, os analistas, né, que trabalham no atendimento, a gente está sempre buscando estimular e mostrar esses cases, né, de sucesso, que traz resultados, como que isso acontece, mas é um trabalho de formiguinha. E assim, aí depende do empreendedor querer isso também. E é importante o que você falou de mostrar as possibilidades, porque eu acho que quando a gente fala muito do digital, a gente tem um cardápio tão grande que nem todo o cardápio vai servir para você. Sim. Mas não significa que você não possa olhar o cardápio e entender qual o movimento que outros setores estão fazendo. E a sua experiência nesse universo, o que você está enxergando como tendência para essas pequenas e médias empresas em termos de automação, não sei. Porque acho que agora deve chegar um monte de gente que quer usar inteligência artificial. Como é que eu faço? A inteligência artificial é o hype mesmo do momento. Assim, todo mundo quer utilizar, todo mundo quer aprender de como que pode utilizar no seu processo, e muito voltado para a parte de otimizar o processo, muitas vezes, de atendimento, né, ali com o cliente. Tirar a parte operacional. Eu, por exemplo, conheci um empreendedor que ele já tinha um conhecimento um pouco mais avançado, mas todo o e-mail que manda para ele fez uma automação, enfim, gente. Ele fez esse processo
que o e-mail ia direto, como ele recebe muitos e-mails, o e-mail ia direto pro WhatsApp dele, aqueles e-mails que a IA filtrava, que não era spam, que não era propaganda, que era relevante, ia pro WhatsApp dele, então ele via no WhatsApp e respondia, e a própria inteligência artificial formulava a resposta de acordo com o que ele respondeu no WhatsApp e mandava para a pessoa de volta. Então, assim, eu acho que eu me perdi em relação à sua pergunta. A tendência... tendência. Era em relação à IA. Muita gente quer utilizar a IA, quer implementar a IA em seus processos, e como está um assunto muito no hype, né? Então, que a gente vê bastante é isso. A galera quer fazer IA, quer utilizar IA em seus processos. E aí você fala de um ponto que são a questão dos dados. Para você poder, dependendo da forma que a empresa está estruturada, dependendo da forma que ela quer utilizar a IA nos seus processos, o buraco vai ser muito mais embaixo, né? Porque, beleza, se você quiser usar uma IA ali para fazer os atendimentos básicos, né? Ou então aquele trabalho, né, inicial ali de filtrar. Quase um chatbot. Um chatbot, Oi, tudo exatamente. bem? O que você precisa? É uma coisa. É uma coisa muito simples. Agora, por exemplo, a partir do momento que você tem lá um catálogo de produtos que você quer informar preço, quer informar especificações técnicas, se você não tiver isso catalogado, não adianta. Você não vai conseguir colocar IA ali. Por mais que você tenha a melhor ferramenta, mais robusta possível, não adianta. Então, assim, tem todo um trabalho que precisa ser estruturado por trás, né? E aí tem empresas que não faz o básico no dia a dia dela. Então, quando a gente pega esse tipo de empresa, vê a maturidade digital, a gente explica para ele, olha, tem que dar um passo atrás, tem que voltar, tem que se estruturar, né? E aí esse é um processo que muitas vezes o empreendedor, óbvio, assim, ele dá para implementar uma determinada ferramenta, né? Por exemplo, a IA, em uma parte do processo, mas não é em todo o negócio. E aí a gente está ali justamente para poder apoiar e dar o suporte nele, não o suporte técnico, que não é nosso papel, mas a gente dá o caminho. Ó, você precisa disso, vai precisar de alguém de TI para essa área, vai precisar de alguém, você não tem lá sua política de privacidade desenhada, então vai ter que buscar um advogado, alguém que entenda sobre a LGPD para te apoiar nesse processo. Então a gente busca dar o caminho para esse empreendedor se estruturar para ele poder automatizar e subir o nível, né, de maturidade dele ao longo do processo. Mas vai assim, a gente percebe muita coisa. Porque como a gente tem vários perfis de cliente, para aqueles clientes que às vezes é muito básico, muito pequeno, às vezes uma ferramenta simples vai fazer uma transformação muito grande. Então, quanto esses clientes mais menores, né, com menos... Maturidade. Menos maturidade, exatamente. Menos maturidade. E às vezes até menos conhecimentos mesmo que eles tenham. Às vezes uma dica, uma informação que a gente leva para ele, a transformação que a gente gera nele é muito mais significativa do que às vezes a gente pega um empreendedor que já está mais estruturado e aí, eu quero dar um próximo passo para começar a usar uma IA, por exemplo. Só que ele não tem ainda a parte estrutural, então vai demorar um pouquinho mais para que ele consiga chegar naquele patamar que ele quer, que é diferente do cara que às vezes precisa fazer, ele mesmo digita lá os textos pro Instagram dele, fazer a postagem dele, e apresenta o ChatGPT para ele, que ele nunca conheceu. Quando ele vê aquilo, fala, caraca, eu posso fazer isso através do ChatGPT, então isso vai me ajudar muito, vai aumentar muito a produtividade. Então vai depender muito do nível de cada uma dessas empresas que a gente vai atender para poder apoiar ela nessa transformação, né? Você falou 2 pontos muito importantes. O uso da inteligência artificial generativa, que é o ChatGPT. É um ponto, você chegar lá e ensinar como você usa, como é que é melhor uma formação de prompt, que você tem que dar contexto, tem que explicar para poder receber um resultado melhor, é uma coisa. Mas você usar a IA para, de fato, ter uma estratégia de negócio, tem toda uma preparação que eu acho que as pessoas ainda não têm maturidade para entender isso. Por que eu digo isso? O ChatGPT levantou muito essa questão da IA. Essa é a verdade. Sim. E ele é uma IA generativa. Então, é muito mais fácil você chegar lá, só usar. Mas para você ver, de fato, o resultado disso no seu negócio, você precisa ter os seus dados. Porque como é que você vai começar a automatizar uma coisa que você não sabe nem o que você vai automatizar? Primeiro ponto, né? Sim. E você falou aí do índice de maturidade digital. Eu esqueci de comentar, mas na pesquisa, o pequenos negócios é de 35 pontos numa escala de 0 a 80, né? Se a gente falar de MEI,
microempresa e empresas pequenas de 31 a 42. Então, assim, você nota, né, que para 80 ainda está aí nos 50% de média. Essa é uma pesquisa Sim. que eu peguei do ano passado, do ano de 2024. Acredito que ainda vai ter esse ano, né? Normalmente essas pesquisas consolidam o que a gente tem visto ao longo do ano. E o outro ponto que você falou foi da política de privacidade. Eu até gravei com uma advogada para poder explicar que não é você entrar no site do amiguinho e copiar a política de privacidade. Gente, isso é importante, isso dá multa. Se você colocar lá que você faz uma coisa e não faz, ou você faz e não colocou, pode dar problema. Não depende só de, minha empresa é grande. Legal, mas se for pequena, também tem que ter, é lei. E eu acho que as pessoas também não têm ainda essa visão. Então, esse papel que você falou de dar esse norte, falar, olha, calma, você quer usar inteligência artificial, você quer usar automação? Para quê? Sim. Eu acho que é o primeiro ponto, né? Qual o nível de maturidade do seu negócio para a gente aplicar isso? Porque às vezes nem cabe. Sim. Se a pessoa for muito pequena, às vezes nem cabe nela, né? É aquilo que eu falei bem no início, né? Qual os primeiros passos? É entender qual o problema que você quer resolver com uma ferramenta digital. E aí, independe se é IA, vai ser um CRM, se vai ser uma planilha de Excel, você tem que saber para quê, o que você quer resolver, né? Em cima daquilo para você poder fazer uma implementação, né? Então, a gente aconselha muito os empresários, né? Que queiram, que estão entrando nesse processo, de entender quais são as principais dores, né? E aí atacar por parte mesmo, entender qual o principal problema, para aí depois, de fato, beleza, eu vou resolver esse problema aqui com essa ferramenta, com esse processo, e entender o seu negócio, né? É uma jornada, não dá para fazer tudo de uma hora só. Exatamente, você coloca ali o que está mais crítico. Sim, exatamente. E aí vai resolvendo. Vamos falar aqui um pouquinho dos projetos que você atua diretamente, né? Eu posso estar muito enganada, mas como eu venho aí de uma história de TI, eu vi muita gente se tornar empreendedor meio que por necessidade. E principalmente nessa parte de instalação, sei lá, de câmera, cabo, essa parte relacionada mais à infraestrutura, desenvolvimento de website também. Porque teve uma época, não que agora o Brasil esteja maravilhoso, mas teve uma época que o desemprego estava maior. Então, muitas pessoas falaram, cara, eu sei fazer isso, vou começar a vender o meu negócio. Mas quando para de fato ver, olha, não é bem assim, você tem que se estruturar, você tem que escolher o canal digital que você vai usar. Tem todo esse esforço que a gente está falando que às vezes as pessoas elas não têm essa percepção, acham que é só criar um MEI ou alguma coisa desse gênero, ou uma empresa que seja mesmo, sem ser MEI, que vai dar tudo certo. Porque o conhecimento técnico dela, do produto fim é bom, mas ela não tem toda essa experiência de administração. Sim, sim. Isso aí não é só no setor de TI, tá? A gente vê muito isso em qualquer outra carreira que tem uma abordagem muito técnica, né? Tanto é que a gente tem lá, além dos projetos voltados para o setor de TI, né, que é da minha coordenação lá, que a gente cuida de negócios tecnológicos, inovadores, a gente tem o setor de TI, mas a gente vai para, por exemplo, comércio e serviço, a gente tem projetos voltados para a área de saúde, para médicos e dentistas, que é justamente para apoiar eles, aquele médico que se tornou empreendedor, que quer montar, que montou seu negócio, e aí, como é que faz? Ele sabe muito sobre clinicar, né? Agora, como gerir negócios, então justamente a gente entra para dar esse apoio. E aí, voltando para a questão dos projetos, né? No setor de TI, o que acontece? O Sebrae, a gente vinha atuando com alguns projetos voltados para a parte de inovação, né? A gente trabalhava muito com startups, com scale-ups, e o setor de TI especificamente, até 2022, estava um pouquinho de lado. E a gente resolveu retomar esse trabalho. Só que, para a gente fazer isso, a gente teve que fazer um mapeamento do setor aqui no estado do Rio para poder entender como é que estava esse setor, para saber até o que cada esse setor precisava, o que a gente poderia ter de oportunidade para poder oferecer, né? E a gente fez esse mapeamento, e assim, o que esse mapeamento mostrou para a gente? Que em cima desse setor,
de fato, tem muita gente técnica que sabe muito do que faz, mas tem problema de gestão, né? Tem problema nessa parte gerencial, sobre como fazer os processos, mas que a maior parte deles, eu não lembro exatamente qual o percentual, mas assim, é coisa de quase 80% não sabe vender, tinha dificuldade em vender, botar a sua solução para o mercado. E aí, a partir desse mapeamento, nós lançamos dois projetos, 2 trilhas de capacitação, né? Quando a gente fala de projetos, os projetos do Sebrae sempre vai envolver capacitação, né? Vai ser seja curso, oficina, palestras, para poder nivelar conhecimento. A gente tem, então, essas capacitações, temos consultorias dentro do projeto também e sempre eventos de mercado, de acesso ao mercado, para justamente promover network, fazer com que gere possibilidade de geração de negócios. Então, a gente desenvolveu 2 trilhas, que foi o Upgrade TI, e aí tem o Upgrade TI Aceleração de Vendas, que é voltado para acelerar as vendas dos negócios de tecnologia, e o Gestão em Transformação, que a nossa proposta é transformar a gestão desses negócios. Que aí cada um tinha uma abordagem mais gerencial, né, que aí ia atacar ali a parte de modelagem de negócio, gestão financeira, falar sobre processos, gestão de pessoas e planejamento. Né? Até fala um pouquinho de marketing e vendas também dentro dessa trilha. E já a aceleração de vendas é todo focado para a estruturação da área comercial e de marketing dessas empresas. Inicialmente a proposta era para pegar aquelas empresas que, minha gestão já está boa, já faço aqui o meu papel sobre a parte de vendas, meus processos internos aqui já estão ok, mas eu preciso melhorar a minha parte de vendas. Então, a gente pensou esse projeto justamente para esse público, né? Que já tinha seus processos bem estruturados, então vamos partir para vendas. Até porque, isso é uma dica muito importante para você, empreendedor, que muitas vezes quer vender, escalar o seu negócio. Você só pode fazer isso se, de fato, a sua operação, né, aguentar, estiver bem estruturada, se você tiver certeza que o preço que você está cobrando cobre os seus custos, porque o que a gente vê mais aí como um erro básico é muitas vezes o empreendedor ele não saber fazer a formação de preço dele, ele não tem ali os registros. Precificação. Às vezes, eu sei, a administração por feeling. Sim. Eu sou muito bom, eu posso cobrar R$1.000 quando o mercado todo está cobrando 500. Sim. Então, você já tem um problema aí que mesmo que o seu marketing, a sua geração de demanda esteja maravilhosa, o seu preço não está dentro do mercado. Outro ponto, assim, que a gente viu inclusive foi um cliente agora do projeto, é que ele na negociação com o cliente dava descontos. E assim... Absurdos. Dava descontos para os clientes dele, mas beleza, dar desconto é bacana para você fechar contrato e tal. Só que você tem que saber o máximo de desconto que você pode dar. Pode parecer básico, gente, mas assim, é erro que muita gente... comete dentro dos seus negócios. Então, a nossa ideia do aceleração de vendas era justamente trabalhar com essas empresas que já estava essa parte resolvida. E aí, dentro do aceleração de vendas, a gente trabalhava justamente fazendo um diagnóstico dos canais digitais dessa empresa, os canais de vendas como um todo, tá? Não só digital. Desde telefone, entrava no site dele, tinha lá telefone, beleza, vamos ligar para ver como é que é o atendimento, e aí faz esse diagnóstico geral, vê também como é que tá a parte da parte de estratégia de marketing, e em cima disso fazer um plano de melhorias em cima dessas áreas, e aí o cliente passa ao longo do projeto trabalhando esse plano de melhoria. Aí também recebendo consultorias na parte de planejamento de vendas, inbound marketing, outbound, e trabalhando todo esse conceito. Inclusive, abrir aqui um parênteses, a gente está com as inscrições abertas para o Upgrade TI, para as consultorias do Upgrade TI, até esse domingo. Então, caso alguém esteja ouvindo ainda, eu não sei quando vai ao ar, né? Também eu tô falando isso, mas a gente tá com inscrições abertas até esse domingo. Tô achando que tá ao vivo, gente. Poderia. Se eu soubesse, a gente tinha feito ao vivo aí. Olha só, tá vendo? Mas é isso. Então, a gente busca trabalhar isso. Então, esse é o projeto voltado para o setor de TI, que a gente acaba atendendo empresas de tecnologia como um todo. Então, por exemplo, André, eu tenho uma startup aqui, eu posso participar? Se a sua startup utilizar tecnologia, a gente aceita também. O que não dá, às vezes, por exemplo, já aconteceu de ser uma startup com um impacto social que não tem nenhuma aplicação tecnológica. Aí não cabe muito para a proposta do projeto, porque vai ficar muito desconexo em relação ao setor que a gente está trabalhando, né? Bem legal. E você falando assim, foi o que eu falei, né? Na primeira vez que eu fui tentar ter empresa, eu acho que eu dei check aí em todos os erros que você falou, basicamente, tá? Porque era isso, tinha uma visão muito técnica
Então, eu sabia muito o que eu queria entregar, mas quando você vai tentar converter isso para um pitch de vendas, você tem que falar para... Não necessariamente a pessoa que vai te contratar é técnico. E muitas vezes realmente não é técnico. O cara só quer saber, cara, como é que eu resolvo isso aqui? Aí você vai dar aquela volta toda técnica, você perdeu a venda. Nem adianta, o papo não vai nem fluir. Então, ouvindo assim você falar, cada vez mais demonstra a importância da capacitação e do papel do Sebrae nesse meio do empreendedorismo. Sim. E aí, um outro dado que é muito importante também, porque a gente, quando a gente pensa em empresas de TI, a gente pensa em empresas super tecnológicas, né? Não. Não. Esse eu respondi com você. Mas não é uma verdade. Sabe aquelas premissas que a gente tem que são quebradas? Justamente, eu tinha essa premissa quando comecei a trabalhar com o setor, mas quando eu fui pro vamos ver, conhecer, a gente viu que não é isso. Tem empresas de tecnologia que precisam passar por processo de transformação digital também, pelo menos seus canais de atendimento, né, ali, precisa muito desses processos. E a realidade quando a gente vê o micro e pequeno empresário, a realidade, óbvio que a gente tem exemplos de empresários que já estão um pouco bem mais maduros, mas, de maneira geral, a gente pode botar que está todo mundo no mesmo nível. A gente tem aquele perfil que é muito básico, óbvio que tem alguns setores que vai ser bem mais básico, ainda mais quando a gente vai olhar por porte, né? Tem aquelas empresas que são MEI, está começando. Às vezes vai ser a moça que faz o docinho. Mas essa moça que faz o docinho, ela já pode também fazer encomendas ali via alguma ferramenta digital, ela pode estar cadastrando os clientes dela através de um CRM, mesmo que seja um aplicativo no telefone. Sim, né? Já tendo aquele controle básico, se ela tiver a noção que ela tem que fazer isso. Isso é muito bacana, porque assim, alguns setores a gente vê que são muito mais aptos para alguns tipos de ferramentas. O setor de beleza, salão de beleza, seja manicure, seja o salão em si, que às vezes vai estar mais estruturado, eles já são muito mais antenados para esse tipo de ferramentas, seja de agendamento, de gestão de clientes. Eles buscam fazer isso, porque tem uma visão, eu preciso fazer organizar o tempo do atendimento, senão a experiência do cliente fica ruim. Sim. Deixar a pessoa lá esperando 1 hora para fazer Exatamente. Agora, a gente vai olhar, às vezes, para o setor de panificação, já às vezes é mais complicado. Ele sabe que ele precisa ter ali um PDV, né? Ponto de venda. Um sistema de ponto de venda. Mas assim, ali, mas não tem, ainda mais no varejo do dia a dia, não vai fazer um CRM, como é que vai fazer um... E aí, quando vai olhar dentro dos seus processos internos, é mais complicado de fazer algum tipo de automação, de algum processo. Que é mais um controle de fornecimento. Não pode faltar farinha. Porque panificação, pensei em farinha. Não pode faltar farinha. Então, quanto tempo eu tenho que pedir? Eu tenho que pesquisar o preço da farinha, porque eu posso estar comprando mais caro. Não é porque eu comprei naquele fornecedor há 1 mês atrás que ele vai continuar sendo a minha melhor opção. Isso tudo é uma forma também de controle, e o digital ajuda muito isso na hora de pesquisa, benchmark, de todo esse ponto. André, a gente está chegando aqui no final. Passa rápido, né? Passa, né? Eu fiquei preocupado. Falei, gente, eu vou ter assunto para poder falar. Passa rápido. E eu sempre termino o programa falando um pouco aqui do nome do programa, que é o Insights com Cafeína. O Insights é para trazer a ideia, que foi exatamente o que você fez agora brilhantemente, trazendo essa visão para pequeno e microempresário. E o Cafeína é porque eu tenho um pequeno vício com café. Você é de TI? Tá vendo? Descobriu rapidamente. E esse é o propósito aqui do podcast. Então, para você, o que te motiva, que te dá energia para continuar a fazer o que você faz, seja no seu trabalho, na sua vida pessoal? O que move o André? O que me move, assim, eu gosto muito de desafios, né? É óbvio que às vezes a gente fica super cansado aí dos desafios que são nos impostos, mas os desafios que a gente tem, por exemplo, na semana passada a gente estava lá no Blockchain Rio, eu tinha que organizar, levar 40 startups para poder expor lá, né? Então, todo aquele processo de fazer seletiva, divulgar, enfim, organizar aqueles espaços, mas ver o empreendedor, os resultados que essas empresas, né, esses startupeiros estão colhendo pós-evento, né? Isso é muito significativo para a gente. Então, a transformação que a gente faz dentro do negócio, ela gera muito esse sentido de gratificação mesmo pelo que a gente faz. Eu estou no Sebrae, já vai para 13 anos. Caramba.
Na época que eu era estagiário, eu lembro, eu comecei como estagiário, né? E aí eu saí, depois voltei como analista e estou lá desde então. Eu lembro de conversar com o meu gestor na época, falava assim, ele já estava 5 anos na empresa. Eu falava, nossa, eu não me vejo esse tempo todo dentro de uma empresa. Mas aí, enfim, aconteceu, eu estou no Sebrae e estou há 13 anos. E por que isso justifica, né? O que explica isso, na verdade? É justamente a dinamicidade que a gente tem, assim, de ver diversos setores, diversas atividades e justamente essa transformação. Às vezes pegar o cara lá, que super simples na sua atividade no dia a dia, a gente às vezes dá uma dica para ele e consegue transformar a realidade dele ali. E assim como a gente pega agora, igual a gente está pegando um projeto novo que a gente tá lançando, né, que é o negócio do futuro, que é para trabalhar justamente com empreendedores de Web3, galera que trabalha com blockchain, quer trabalhar com tokenização, enfim. É uma galera também que é muito técnica. E aí, quando você vai conversar com ele sobre qual é a dificuldade que ele tem, é justamente como é que eu faço para pegar o meu projeto e levar para o mercado. Então, a gente vai apoiar essa galera que já tem, que já tem um conhecimento super elevado e a gente está ali apoiando ela justamente nesse processo de facilitar o caminho dele para poder chegar. Então, isso que dá... Dá sua energia. Dá energia, completamente. Bem legal, eu imagino que seja bem satisfatório você tirar a pessoa ali de uma dificuldade e mostrar que ela tem caminho, que ela pode prosseguir. Sim, é um trabalho muito gostoso, assim, principalmente quando a gente recebe os feedbacks, assim, os resultados da galera, isso é muito, muito gostoso realmente. André, super obrigada por ter tido esse tempo de conversar aqui no Insights com Cafeína, de esclarecer vários pontos e mostrar que o empreendedor tem sim um braço de apoio, que é o Sebrae. Super obrigada. Obrigado você pelo espaço, nossa, adorei. Não achei tão difícil, tá vendo? Foi super tranquilo. E obrigado pela recepção mais uma vez. E é isso, gente. Procure o Sebrae. Isso, pessoal, já ficou a dica, procure o Sebrae, tenha esse apoio, vocês não estão sozinhos, o Sebrae tem uma série de cursos, como o André mencionou, e vejo vocês no próximo episódio.